Shabbat Shalom, meus irmãos! Sejam bem-vindos. Escrevam aqui no chat de onde vocês estão falando. Estou aqui com a minha esposa Raquel, que estará ministrando o shiur hoje para Vaierá. Shabbat Shalom, meus irmãos! Shalom! Não esqueçam de dar um joinha no vídeo, estar compartilhando com seus amigos e familiares, ok? Vamos louvar? Amém. É Shabbat! Amém. Pois ainda um descanso há. Já adoramos, ó Senhor, nosso Shabbat é su Yeshua. Aleluia. Shabbat, Shabbat, Shabbat. Teu dia, ó Senhor, teu dia. Shabbat Shalom, meus irmãos! Amém. Te amo. Amém. Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno possa abençoar a cada um de vocês, meus irmãos. Antes de iniciarmos essa paraxá, eu queria deixar aqui muito obrigada a todos os irmãos que sempre que eu apareço aqui deixam uma mensagem de carinho por mim, pela minha família. Que o Eterno possa abençoá-los, retribuí-los com bênçãos. Em nome de Yeshua HaMashiach, obrigado por todo o carinho, pelas mensagens. Gratidão. Amém? Que o Eterno possa abençoá-los em nome de Yeshua. Queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje dessa palavra que o Eterno colocou no meu coração. Nessa paraxá Vaierá hoje apareci. Nós vamos ver lá o Eterno falando com Moshe, que ele se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. E ele diz, eu vou libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito. E ali nós vamos ver começando ali o diálogo, vamos dizer assim, o diálogo de Moshe com Faraó. E ali a dureza do coração de Faraó, e ali se iniciam as pragas. Foi algo visto a olho nu, vamos dizer assim, mas acontecia uma guerra espiritual tremenda. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, sobre guerras espirituais, sobre batalhas espirituais. O nosso Rosh Tzadok já trouxe diversos estudos sobre isso, sobre batalhas espirituais, estudos excelentes.
E é super necessário nós falarmos sobre o assunto, nós estarmos sempre buscando, né, mais e mais conhecimento, mais e mais no eterno, né, esse entendimento sobre batalhas espirituais. Amém? Talvez você não esteja atento, né, ao quanto de batalhas, inúmeras batalhas e guerras espirituais que você tem passado. Né? Talvez você ainda não se deu conta disso, né? E hoje eu quero te dar, assim, aquele despertamento espiritual. Nós precisamos nos atentar às guerras espirituais que nós vivemos todos os dias. E precisamos saber o que fazer. E é sobre isso que eu quero falar. Né? Como que eu identifico? Né? Como que eu sei que eu estou passando por uma guerra espiritual? Como que eu identifico isso? E o que eu faço, né, diante de uma batalha espiritual? Esse assunto é muito amplo, como eu já falei, inúmeros, enfim, textos bíblicos de Gênesis e Apocalipse, nós, né, podemos refletir sobre esse assunto, mas eu quero falar aqui um pouquinho, né, com vocês hoje, para não ficar muito extenso, aquilo que o Eterno tem me dado, tem trago à minha vida, nas experiências que eu tenho tido desde a minha infância, né, até aqui, em relação a batalhas espirituais, a guerras espirituais, né, que o Eterno nos permite passar, né, e a gente vai aprendendo ao longo do caminho a como saber lutar. Que eu faço. Não é pelas forças do meu braço, não é o quanto eu sou forte, eu posso fazer algo, mas eu preciso usar as armas espirituais, as armas que o Eterno me deixa acessível, né? Me dá acesso para que eu possa lutar e guerrear. Ele é um Aba tremendo, ele não é um Aba que mima, né? Claro que tem os momentos que ele faz um carinho, né, a mais em nossos corações, conforme a gente precisa. Mas ele é um Aba que diz, eu estou contigo, mas seja corajoso, seja forte. Quer dizer, faça a tua parte. Eu não posso estar na sua frente para fazer aquilo que você deve fazer. Não, eu estou contigo nessa guerra. Eu estou contigo nesse campo de batalha, mas você precisa estar na sua posição, você precisa fazer a tua parte. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero te ajudar a que você entenda como você se identifica, né, que está passando numa guerra espiritual e com o que você faz diante de uma batalha espiritual, né? Como eu tenho aprendido nas experiências que eu tenho vivido com o Eterno, que o Eterno traga entendimento, que os nossos olhos sejam abertos, que nossos ouvidos sejam abertos, porque tudo que a Satã quer é que a gente fique dormindo, não, que eles não percebam, né? A gente fica ali num comodismo, mas que os nossos olhos abram para que a gente entenda, em nome de Yeshua HaMashiach, aquilo que o Eterno está falando conosco, que através dessa ministração, né, que o Espírito possa alcançar corações, talvez até hoje, que não estavam, vamos dizer assim, que estavam inalcançáveis, mas que o Eterno possa alcançar corações, né, e quebrar cadeias, em nome de Yeshua. Amém? As batalhas fazem parte da vida aqui nessa terra. Começou lá no Éden. O pecado cometido ali deixou uma herança maldita. Por isso que Yeshua veio. O primeiro homem pecou e nos deixou uma herança maldita. Mas Yeshua veio, nos justificou e nos deixou uma herança bendita e eterna. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Que a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, você comece a enxergar o que de fato acontece ao seu redor. Mas como assim? Eu enxergo muito bem. Não, que você comece a enxergar o mundo espiritual, aquilo que acontece ao seu redor. Tudo, queridos, antes que se manifeste no físico, ele acontece no reino espiritual. Nós precisamos nos atentar a isso. Que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso entendimento seja aberto, que
o Espírito venha trazer revelação daquilo que Ele quer para mim e para você nesse dia. Amém? Saiba que desde o momento que você começou a ser gerado no ventre da sua mãe, já se iniciou uma guerra ali pela tua vida. Nós vamos ler lá em Salmos 139. Olha que salmo lindo. Salmo 139 diz assim: pois formaste o mais íntimo de meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, porque de modo assombroso fui feito maravilhosamente. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu era formado em segredo. Tecido nas profundezas da terra, os teus olhos podiam ver-me como um embrião. Mas no teu livro todos os meus dias estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. Que lindo, né? Sabermos que o Eterno nos formou de uma forma tão linda e extraordinária no ventre da nossa mãe. E você acha que Rassatã, que não deixou quieto Adão e Eva no Éden, vai nos deixar quieto no ventre da nossa mãe? Não, né? E o Eterno está ali. Ele nos marcou, né? Ele nos formou. Ele se revelou a nós ali, já no ventre da nossa mãe. E o inimigo das nossas almas tem ira disso, tem raiva disso. E ali inicia-se, né, nas nossas vidas uma grande guerra espiritual. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais, que nós estamos nos preparando para uma eternidade, nós estamos vivendo aqui nessa terra por um período de um tempo, nos preparando o nosso espírito para viver uma eternidade com o nosso Messias, com Yeshua. Amém? Que possamos nos atentar àquilo que o Eterno quer falar conosco nesse dia. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele descreve 2 tipos de guerras que a gente enfrenta. 2 tipos. A guerra contra a carne, a guerra contra a natureza pecaminosa, a guerra contra essa inclinação ao pecado. Nós vamos ver Paulo descrevendo isso de forma muito explícita e clara, né, em suas cartas. Nós vamos ler lá em Romanos 7, a partir do verso 14 e 25, até o 25. Porque sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou de carne e fui vendido ao pecado. Porque o que eu realizo eu não sei, e o que eu desejo eu não faço. Mas aquilo que odeio, isso faço. E se faço o que não desejo, testemunho sobre a Torá, que é boa. Mas agora, não sou eu quem realiza isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Pois desejar o bem é fácil para mim, mas realizá-lo eu não sou capaz. Porque não faço o bem que desejo fazer, mas o mal que não desejo fazer, isso faço. E se o que eu não quero eu faço, não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que habita em mim. Encontro então a Torá, que concorda com a minha consciência, que deseja fazer o bem, mas o mal está perto de mim. Porque eu me alegro na Torá de Elohim, no meu homem interior. Mas vejo outra lei nos meus membros, que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu sou um miserável filho do homem. Quem me livrará do corpo dessa morte? Agradeço a Elohim por meio de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Agora, pois, a minha mente, eu sou um servo da Torá de Elohim. Mas em minha carne sou servo da lei do pecado. Que coisa tremenda e profunda.
Ele aqui declara, ele mostra com clareza a guerra entre a carne e o espírito. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. A minha mente já sabe, a minha mente é do Senhor, cativa a obediência a Cristo, mas há uma batalha. O espírito e a carne. A carne quer fazer o que é errado, quer fazer o que agrada a ela, quer pecar. Mas o meu espírito quer se voltar ao eterno, quer buscar as coisas do eterno. O meu espírito quer santidade, a minha carne quer que eu peque. Há uma luta, e uma luta diária. Há uma guerra, meu irmão, minha irmã, isso é uma guerra que há dentro de nós e que nós precisamos vencer e tornar o nosso espírito forte. Eu preciso alimentar o meu espírito para que ele seja capaz de vencer essa guerra diária. A minha carne precisa morrer todos os dias para que o meu espírito prevaleça, para que a vontade do eterno na minha vida prevaleça. Eu preciso renunciar à minha carne. Aí lá em Gálatas 5, ele descreve: mas eu digo, caminhem pelo Espírito e nunca sirvam ao desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário à rua, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. E os dois são opostos um ao outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se pela rua são guiados, então não estão debaixo da Torá, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, perversão, adoração de ídolos, magia, animosidade, contenda, ciúme, raiva, insolência, divisão, discórdia, inveja, homicídio, embriaguez, música carnal e coisas semelhantes a estas. E aqueles que fazem estas coisas, como eu lhes digo antes, também lhes digo agora, que não herdarão o reino de Elohim. Pronto. Há uma guerra do espírito e a carne, são desejos contrários. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito, não praticar, não estarmos nem perto daquilo que contamina, que nos contamina. Eu acho interessante que a palavra do Eterno, né? A Bíblia fala, em relação ao pecado, você precisa fugir, porque a carne ela é fraca, né? A carne é fraca, o espírito é forte, né? O espírito está pronto, ele é forte, mas a carne ela é fraca. Então nós precisamos o tempo todo fugir da aparência do mal, fugir daquilo que pode nos contaminar, fugir. E eu me lembro muito de José. Vocês se lembram daquela passagem de José, onde a mulher de Potifar chega até ele e se fica nua diante de José? O que José faz? Não bate papo. Esse é o problema do ser humano. Ele quer bater papo com o pecado. Negociar. Deixa eu dar uma conversinha. Não se conversa com o pecado. Não se conversa com aquilo que pode te contaminar. Você tem que fugir. Foi o que José fez. O que ele fez? Correu. José, saiu correndo. Ele fugiu daquilo que podia contaminá-lo. Mas o ser humano não. Forte, eu aguento. Quer bater papo. O pecado. Ei, a carne é fraca. Se afaste de tudo aquilo que pode te contaminar. Se o celular te contamina, se afasta. Se o computador te contamina, se afasta. Se aquela amizade te contamina, se afasta. Seja o que for, se aquilo te faz pecar,
se afasta, não fica de conversa, não negocie. Fortaleça o teu espírito. É uma guerra tremenda, a guerra contra a carne. Aí nós vamos ler mais, para que a gente veja aqui como que a questão do pecado é fugir. Em 1 Coríntios 6 diz assim, ó, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que um filho do homem pode fazer é fora do seu corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca em seu corpo, quer dizer, fuja. No bate-papo. É uma tentação. Tentação, Satanás, né? Satã traz. É pecado você ser tentado? Não. O pecado é você cair na tentação. Tentação, nós vamos sempre ser tentados. Yeshua foi tentado, mas ele permaneceu forte, porque o espírito estava forte. Então, diante do pecado, não tenta negociar, não conversa, não se dá conversa, você foge. Amém? Amém? Aí nós vamos ler lá em 2 Timóteo. Olha só, 2 Timóteo 2:22 diz assim, fujam de todos os desejos da juventude. Jesus. E corra atrás de justiça e de emuná e de amor e de shalom com todos aqueles que invocam o nosso Senhor com o coração puro. Fuja. De novo, fuja dos desejos da tua carne. Aí nós vamos ler também 1 Coríntios 10. Portanto, quem pensa que está de pé deve tomar cuidado para que não caia. Tô forte. Deixa eu dar uma conversa aqui. A tentação não vem sobre vós, exceto a dos filhos dos homens, mas Elohim é fiel e não permitirá que sejam tentados mais do que são capazes. E ele fará uma saída para a sua tentação, de modo que sejam capazes de suportá-la. Por isso, meus amados, fujam da adoração de ídolos. Pecado é fugir. Se você veio na sua vida passada, antes de Yeshua, né, era uma vida promíscua, hoje você tem Yeshua, amém. Hoje você se sente fortalecido nele, amém. Mas não dá conversa, né? Aí vem uma tentação nessa área em que você era mais afetado na sua vida passada. Ei, a palavra, nós acabamos de ler. A palavra diz o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, fuja. Antes você bebia muito, chegava a ser, né, agressivo. Hoje você tem Yeshua. Fuja de locais... Fuja de estar perto da bebida. Enfim, nós precisamos entender que com Yeshua nós podemos ser fortes. O poder dele se manifesta nas nossas fraquezas, sim, mas eu preciso vigiar. Não tem como, não tinha como colocar todos os versículos, ficaria muito extenso. Mas nós vamos ver o quê? Vigiar e orar. Primeiro você vigia. Fica atento àquilo que acontece à tua volta. Não se contamina. Não entres na tentação. Não ceda à tentação, porque tentação vai ter. Mas você precisa ser forte. Alimenta o teu espírito. Seja forte diante das tentações. E eu vou dizer, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, nem vai ser a última. Enquanto você viver nessa terra, muitas serão as tentações e muitas serão as batalhas e guerras que você vai precisar vencer. Só que Yeshua já fez tudo e mais um pouco por você e por mim. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que eu preciso querer, eu preciso me fortalecer, eu preciso dizer a mim, a minha carne, fica quieta. Quem manda aqui é o Espírito. Quem controla-me é o Espírito. Você não tem domínio. E possamos, em nome de Yeshua, chegar como Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só.
Ele chegou a essa unidade, essa união com o Eterno de uma forma tremenda. Aquele que disse, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Ele também declarou que não vivia mais ele, mas Yeshua vivia nele. Que coisa tremenda. Amém? Então fortaleça o teu espírito. Fuja. Diga aí, escreve aí, meus irmãos. Diga assim, fuja do pecado. Fortaleça o teu espírito. Não negocie com o pecado. Amém? Então essa batalha espiritual, essa batalha da carne, contra os prazeres da carne, contra essa inclinação à carne, é fortalecer o teu espírito e fugir de tudo aquilo que pode te contaminar. Amém? E nós vamos ver a outra guerra que o apóstolo Paulo fala, que é a guerra contra Satã e seus demônios. Como já não se bastasse, né? A guerra que a gente vive com a nossa própria natureza pecaminosa, né? A herança maldita deixada, né? Desde o primeiro pecado cometido, nós temos aí uma guerra contra Satã e seus demônios, uma guerra real, né? Talvez muitos aqui sejam céticos em relação a isso e que o Espírito traga revelação a você. Eu já vivi inúmeras situações e experiências e que eu digo para vocês por experiência própria, é real. E nós precisamos nos atentar a isso, nós precisamos estar blindados em relação a isso, porque é o que Satã quer. Não? Que você não acredite, que você não leve a sério, que você deixe passar. Não, isso é normal. Não, mas é assim mesmo. Não. Guerras espirituais, você precisa se atentar a isso e você precisa guerrear da forma certa. Que hoje o Espírito traga revelação a você. Abra os seus olhos para que você entenda. Amém? Essa é a segunda guerra, né, que Paulo fala. Nós vamos ler lá em Efésios 6, né? Essa passagem que nós muito conhecemos. Efésios 6, 10 a 13 diz assim: a partir de agora, meus irmãos, fortaleçam-se em nosso Senhor e na força do seu poder e coloquem toda a armadura de Elohim para que sejam capazes de se levantar contra as astutas de Satã. Porque a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra autoridades e contra os detentores deste mundo de trevas e contra os espíritos malignos que estão debaixo dos céus. Por isso, coloquem toda a armadura de Elohim para que sejam capazes de atingir o maligno e, estando preparados em todas as coisas, possam permanecer firmes. Amém? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Paulo, o que ele fala aqui é o quê? Não é pela sua força. Vem cá, eu quero falar uma coisa para vocês. Essa guerra não se vence aquele que malha mais, que vai para academia mais, não é pela sua força. Escutem bem. Essa guerra você só consegue pela força do Senhor. Você precisa se revestir das armas que Ele te dá, para que você seja capaz de lutar, de se levantar contra as astutas de Satã e contra seus demônios. Ele está nos lembrando aqui, ei, a sua guerra não é contra pessoas, contra chefe, contra sogra, contra marido, contra filhos, ei, a sua guerra é espiritual. Você precisa guerrear de forma espiritual. Tantos aí vivendo em brigas, porque fulano, ciclano, ei, pare hoje para analisar. Você tem que lutar contra aquilo que está se levantando, não contra essa pessoa.
Não é contra carne nem sangue. Então que você hoje possa se armar as armas que o Eterno te concede e se posicione no reino espiritual. Já falei pro Eterno, Eterno, eu quero ser conhecida. Chegar, os demônios e a raça estão falando, caramba, lá chegou ela, já era. Bora, desarma tudo, né? Tô brincando. Mas é verdade, eu oro muito em relação a isso. Desarma tudo aí porque a mulher tá orando, já era. É dessa forma que eu quero ser conhecida no reino espiritual. Está atenta. Está atenta. Lá em 1 Pedro também ele fala. 1 Pedro 5. Vigiem e lembre-se, porque o seu inimigo, Satã, como um leão ruge e anda em busca a quem possa engolir. Portanto, eleve-se contra ele, firmando-se na emuná. E saibam também que contra seus irmãos que estão no mundo, esses sofrimentos ocorrem. Ei! Talvez você esteja sofrendo e não está entendendo porque você está vivendo uma guerra espiritual e ainda não se posicionou. Talvez essa situação que você está vivendo seja uma guerra espiritual. Aí você está tentando dar um jeito com situações físicas. Ei, não! Que o Eterno te traga a revelação hoje. Em nome de Yeshua. Essa guerra acontece no mundo espiritual. Ei, e se manifesta também no físico. É real. É real. Eu ouvi um testemunho. Eu gosto muito de contar esse testemunho, de viver, né? De contar, porque eu acho muito bom. Eu ouvi testemunho de um ex-bruxo. Ele se converteu a Yeshua. Olha que tremendo. E ele era daqueles bruxos que fazia assim, ele ficava 15 dias sem comer e sem beber, né? Trancado no quarto, ali sendo alimentado por demônios, né? Uma vida assim totalmente no lamaçal e na entrega, né, a magias, a trabalhos de feitiçarias, enfim, uma vida terrível. E ele disse que chegou um tempo que ele começou a se preparar para fazer um trabalho, né, um trabalho de magia. Quase um ano se preparando, escuta bem, quase um ano ele se preparou para fazer aquele trabalho. Chegou o dia dele ir fazer o trabalho. Levou tudo, se aprontou e foi. Era numa mata fechada. E quando ele chegou ali, é muito organizado. Tinha hora marcada e nada. E ele ali já tinha preparado tudo. E nada da hora marcada e nada da entidade, dos demônios, né? Aparecer. E ele já estava estranhando aquilo. Até que o demônio aparece e fala pra ele, arruma, pega tudo e vamos embora, porque hoje não vai dar. Aí ele ficou assim, mas peraí, eu me preparei quase um ano pra fazer isso hoje. Como assim prepara, acabou e tudo e vambora? Não tem não. Você não tá entendendo. Você tá vendo aquele morro, tinha um morrozinho, né? Porque é uma mata fechada, mas tinha um morro. Tá vendo aquele morro ali? Aí o demônio mostrando pra ele. Tá vendo aquela casa ali que tá com a luz acesa? Aí ele falou assim, então, tem uma senhora ali. E o Deus dela revelou a ela o que você tá fazendo aqui. E ela tá de braço levantado orando. Não adianta, porque a gente não vai conseguir fazer nada disso aqui hoje. Ele ficou tão impactado com aquilo. Como assim? Como que pode? Eu me preparei esse tempo todo e a quem eu sirvo tá saindo fora. Que Deus é esse que interrompe uma senhora de mão levantada dentro da casa dela recebeu uma revelação do Eterno sobre o que ele estava fazendo naquela mata? Enquanto aquela senhora estava de mãos levantadas orando, ele não podia fazer nada ali. E ali ele se converteu a Yeshua. Aleluia! É uma guerra espiritual. Nós precisamos nos fortalecer e nos firmar na fé. Muitos hoje sofrem sofrimentos dia após dia porque não se atentaram que estão passando, tem ligação no reino espiritual.
Talvez você esteja passando por situações decorrentes, guerras espirituais e você não está notando. Está tentando vencer com coisas físicas. O que você só pode enfrentar com armas espirituais. Não é pela força do seu braço. Não é o fulano, beltrano, ciclano que vai resolver. Não, se eu pegar um empréstimo resolve, ou se fulano me ajudar. Não, não, não. Escuta bem. Não é você mudando de lugar. Não, eu preciso mudar de casa, eu preciso me separar. Não é você se separando, ei, que a situação vai resolver. É uma guerra que você está enfrentando. Então use as armas corretas. Que hoje você possa mandar correr, vamos dizer assim, a Satã da tua casa. E dessa situação. Se posicione hoje. Eu não quero aqui generalizar, tá? Vou deixar muito enfatizado. Eu não quero generalizar, caramba, tudo que eu passo. Não! Mas eu quero fazer você entender e compreender que muita coisa e que eu preciso estar atenta, vigiar, orar. Senhor, me dá esclarecimento. Por que eu tô passando por isso? É espiritual? É físico? O quê? O que está acontecendo? Eu não quero generalizar porque não são todos os casos. Mas eu quero que hoje você faça uma análise de tudo que você tem passado e peça para que o Eterno te traga revelação, entendimento. Talvez você seu casamento está quase acabando. Você está quase se separando. Porque ele é muito difícil, porque ela não é insuportável. Ei, para. Uma guerra espiritual você está vivendo. Para hoje. Peça para o Eterno te mostrar o que está acontecendo. É real. São situações que a gente passa que a gente precisa nos atentar. As armas espirituais, as situações espirituais são terríveis. E nós precisamos nos armar. Satanás não... Meus irmãos, eu não sei você, mas tem dia que a gente... que a gente acorda mais animado, tem dia que a gente acorda mais... hoje eu não queria fazer nada, né? Satã não é igual a gente, não. Não, hoje eu vou deixar fulano quieto. Vou deixar ele quieto, porque eu já perturbei ele semana passada. Mas hoje eu vou deixar ele quieto lá. Vou mexer com ele, não. Não é assim. Ele não quer nem saber. Ele quer nos afetar, nos destruir. Destruir. Ele quer destruir. Foi para isso. Destruir, matar, roubar. É isso que ele quer. Então nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo à nossa volta. Eu quero passar para vocês agora, pelas experiências que eu já tive, enfim, alguns sinais que revelam para você que você está passando por uma batalha espiritual. Como eu disse, não estou generalizando, amém? Mas é o momento de, se você está passando por aquilo, começa a vigilância, a oração, tá? E aqui eu vou passar para vocês alguns sinais, amém? Amém? Alguns sinais aí para que você esteja atento. É para você se atentar. Para você se atentar. Não generalizando. É só para você se atentar. Será que isso é uma guerra espiritual? Vou guerrear. Amém? Então, alguns sinais que revelam que você pode estar passando por uma guerra espiritual. Primeiro, desânimo com as coisas de Elohim. Não querer orar, não querer ler a Bíblia, não querer congregar. Se você começa a desanimar, pode parar hoje. Se você está desanimado, em nome de Yeshua, se levanta, vai escutar louvores, vai orar, vai se fortalecer. Porque você está passando por uma guerra espiritual. Você está desanimado com as coisas em relação a Elohim. Você está passando uma guerra espiritual. Você precisa ir contra a sua vontade, vamos dizer assim, e contra aquilo que você está sentindo. Você não pode esperar sentir vontade para fazer. Sentir vontade de orar. Se você esperar sentir vontade, você não vai. Sentir vontade de ler a Bíblia. Sentir vontade... Não. Em nome de Yeshua, que todo desânimo
Que todo desânimo em relação às coisas de Elohim do reino hoje caiam por terra, em nome de Yeshua. Que possa vir sobre ti hoje ânimo. Você está passando uma guerra espiritual e você precisa buscar um fortalecimento. Amém? Outro sinal que pode revelar ali que você está passando uma guerra espiritual. Você começa a se afastar de pessoas, de amizades que te edificam. Você começa a fugir delas. De pessoas que são um canal de Adonai para tua vida. Você começa a fugir, não quer conversar, não quer falar, não quer nem ver. E se vê, passa de longe. Você está passando uma guerra espiritual. Você precisa buscar. Estar perto dessas pessoas. Para que elas continuem sendo um canal de Elohim para tua vida. Eu conheço pessoas assim, quando não estão, elas fogem. Querem nem ver, nem notar. Então, assim, isso revela que há uma guerra espiritual acontecendo. Então, há necessidade de você ir contra isso. Amém? Outro sinal. Conflitos relacionais. Discórdias, brigas, contendas. Parou. Começou a ter discórdia na casa, na família, casamento, uma briga. Te cala, sai, vai orar. Há uma guerra acontecendo. Você precisa observar, vigiar. Senhor, o que está acontecendo aqui? Senhor, repreende todo esse espírito de briga, de contenda, todas essas questões, todas essas setas que Ra-Satã lança, né? E que traz aí discórdias, brigas, contendas. Amém? Outro sinal é ataques generalizados. Problema aqui, problema ali, problema cá, problema colar, problema no trabalho, problema em casa, problema. Parece que tem hora que cerca. Você parece que não aguento. Tem gente que fala, não aguento, vou ter um troço desse jeito, né? Eu escuto muito isso, vou ter um troço desse jeito, não aguento. Para, é guerra espiritual, para. Concentra em Elohim, vai buscar no eterno, porque às vezes Ra-Satã, ele faz essas situações para te levar até o infarto, né? A te levar a sucumbir, mas que o eterno venha te tomar, né? Em nome de Yeshua, tome o teu coração, tome o teu físico aí e te dê esclarecimento, que esses problemas aí são uma guerra espiritual e que você precisa se atentar a isso. O Eterno te guarde a tua casa, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Outro sinal é sentir medo e ansiedade além do normal. Alguns anos atrás, lá pouco depois de me casar, eu comecei a ter... porque naquela época não tinha... Né, faz muito tempo, mas naquela época não se falava muito sobre síndrome do pânico, não se falava muito sobre essa questão de ansiedade. Não tinha muito isso. E eu, servindo ao Eterno, né, uma vida ali em santidade, sempre de busca ao Eterno. Mas aquilo, hoje eu sei por que eu passei por aquilo. Porque o Eterno queria me preparar. O Eterno queria me ensinar. E Ele permitiu, por um tempo, eu tinha um pânico, um medo assombroso que vinha. Eu não sei dizer aos irmãos quanto tempo eu fiquei naquela situação. Só que eu não consegui contar para ninguém. Eu não consegui me abrir com ninguém, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E ao mesmo tempo eu buscava, eu orava, eu chorava, eu falava com o Eterno que eu não aceitava aquilo, mas ao mesmo tempo era algo grandioso demais, de medo, de pavor. Chegava um certo horário, assim, por volta de 6 horas da tarde, que anoitecia, eu queria só fechar o olho e dormir para acordar no dia seguinte. De tanto medo, pavor que eu sentia. Não sei quando começou, e do mesmo jeito que começou, assim, terminou, o Eterno me trouxe cura aquela situação. Mas foi um período de muito aprendizado. E Ra-Satã, ele aproveita
da nossa fragilidade emocional, tá? Às vezes são questões emocionais, nós estamos ali fragilizados, e Satan ele vem e joga as setas dele que ele aproveitando aquele momento, né? Por isso que a necessidade também da questão do profissional, né? Do médico, enfim, do cuidado com o médico e também o espiritual, porque ele se aproveita dessas situações de depressão, enfim, foi um tempo muito difícil na minha vida. Como eu disse, eu não consegui falar para ninguém porque eu não sabia o que estava acontecendo. Depois que eu passei por aquilo, ouvindo outras pessoas, eu vi, caramba, eu tive isso. E não tinha noção do que eu tinha tido. E Satan, ele chegava a se materializar. Ele chegava a se materializar. Foi assim, experiências terríveis que eu tive, mas que eu entendo que o Eterno permitiu para me deixar mais forte, para me saber guerrear, para me não temer ao inimigo da minha alma. Enfim, são inúmeras experiências que eu tive. Mas aí eu fiz um propósito, depois de um tempo, eu fiz um propósito com o Eterno. E eu fiz um propósito com o Eterno e o Eterno me trouxe cura. Eu quero declarar aqui, se há alguém em depressão, se há alguém passando alguma síndrome de pânico, em nome de Yeshua HaMashiach, alguém que esteja passando algum ataque de ansiedade, em nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro libertação. Eu declaro liberdade em nome de Yeshua, assim como eu fui liberta, livre desses sentimentos, dessas questões, onde o inimigo, ele vinha aí, a vida era tudo cinza, preto, mas Yeshua veio e trouxe luz, trouxe clareza, trouxe equilíbrio às minhas emoções. Então, se alguém que me ouve, né, que está passando uma questão de depressão, de pânico, de ansiedade, em nome de Yeshua, seja curado em nome de Yeshua. Que você possa testemunhar o grande feito de Yeshua na tua vida. Mas eu quero também declarar que a guerra foi grande no momento que eu passei, mas eu precisei dar algo. Eu precisei dar algo, né? E um propósito que eu fiz, o que eu tinha, né? O que eu tinha para dar, oferecer ali ao Eterno, o que eu tinha, se a minha vida já era dele, tudo que eu tinha já era dele, né? Então, e ali eu dei uma oferta, e eu pedi ao Eterno, ministra cura, eu preciso ser curada. Era tudo que eu tinha, assim. Então, muitas das vezes, nós precisamos dar até o que a gente... Parece que o que a gente pensa que a gente não tem. Mas o Eterno vai ministrar cura. Ele trouxe ali o equilíbrio às minhas emoções. Então, que você seja curado e liberto em nome de Yeshua HaMashiach. Você está passando uma guerra espiritual. Você precisa, sim, de um cuidado de um profissional, sim. Mas Yeshua precisa entrar e trazer luz, né? A palavra do Eterno diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Que todo medo, toda ansiedade, toda depressão, toda a síndrome do pânico seja repreendida em nome de Yeshua HaMashiach, que você seja livre para a glória do Eterno. Amém? Outro sinal que você pode estar passando, né? É uma batalha espiritual. Sentir incredulidade. Você começa a ficar incrédulo, com dúvidas, né? Preste atenção, né? Outro sinal, sentir a vontade de desejo. Você começa a sentir de volta os desejos pecaminosos. Aqueles desejos lá de trás, você começa a sentir esses desejos retornando. Ei, é uma guerra acontecendo à tua volta. Vai buscar. Sentir opressão, sentir coisas ruins, né? Talvez, às vezes você tá... De repente você começa a sentir algo ruim. Vai orar porque é o Eterno. O Eterno está te permitindo para que você ore, para que você busque. Há uma guerra acontecendo à sua volta com alguém ou algum familiar, e você precisa estar buscando no Eterno compreensão daquilo, o que você está sentindo, né?
sentir cansaço, exaustão física e emocional em extremos. Você dorme cansado e acorda cansado. Tá? Como eu disse lá no início, gente, não generalizando, mas há grandes indícios disso ser uma batalha espiritual, uma guerra espiritual que você está passando. Você acorda desanimado, dorme desanimado, cansado, tá sempre sendo sobrecarregado. Ei, se não é o físico, tratou, tá tudo bem na saúde, a vitamina tá tudo bem. Há uma guerra espiritual acontecendo. Amém? Sonhos lúcidos, né? Diversas experiências com sonhos. Eu já tive diversas. Se eu pudesse passar para os irmãos algumas, eu já tive uma. Meu esposo estava trabalhando. Tá fazendo até tarde, muito tarde. No dia seguinte ele tinha que estar num compromisso. Ele iria sozinho de carro, dirigindo. E eu dormi, né? Eu boto as crianças para dormir, logo depois eu durmo. E eu dormindo, o Senhor me deu um sonho. Assim, o Senhor, Ele traz revelação, né? E ali dentro de casa, aquela opressão, eu não sei explicar aos irmãos, tá? Eu não sei explicar. É só viver mesmo para saber. E eu acordei ligando para ele e falei: vem dormir, vem descansar. Porque a Satã tá armando uma e eu preciso que você deite, durma e descanse, porque amanhã você vai dirigir. E ali eu orei no quarto, eu falei assim: eu repreende toda qualquer armação de Satã contra a vida do meu marido. E ali repreendi todo o espírito do inferno. Enfim, né? Repreendi todo o mal. E eu senti que seria alguma questão de acidente de carro. E graças ao Eterno ali eu senti paz. Depois que a gente ora, que a gente repreende, eu senti paz, fomos dormir. Ele, muito marido, né, que me ouve, né, amor? Ele veio, ele se atentou àquilo, ele foi descansar, enfim. No dia seguinte ele foi até esse compromisso e quando chegou lá, né, uma pessoa orou por ele e trouxe essa revelação daquilo que o Eterno já tinha me dado. Né, que o Senhor tinha dado livramento a ele de um acidente de carro. Enfim, nós precisamos estar atentos. Atentos. O Eterno quer nos trazer revelação de coisas. Talvez a gente esteja passando, Satanás arma, né? O Satã arma e nós precisamos guerrear. É aquilo que eu falei. Quero que reconheça, né? E ela começou a orar, já era. Né? Os demônios já desarma tudo. Acaba com tudo aí porque ela já se atentou àquilo que a gente ia fazer, ela já veio e já orou. Então, assim, que nós precisamos estar atentos a tudo isso. Sabermos que as batalhas espirituais são reais, e nós precisamos guerrear da forma certa. Outro sinal que pode ser né, um sinal aí de que você está passando uma guerra espiritual é mudança repentina no humor. Eu costumo brincar que a mulher tem muito disso, né? Mas eu não tô falando aqui de hormônio, né? Nós temos nossos períodos aí que os hormônios ficam meio oscilantes, mas eu estou falando de demônios, não hormônios, né? Eu brinco às vezes com meu marido em relação a isso. Então, assim, uma mudança repetida do humor. Você tá bem, daqui a pouco você já tá triste. Tá tudo bem com a saúde? Tá tudo direitinho? Não tem nenhuma questão química, enfim, de saúde? Pode ser uma guerra espiritual, vai orar, vai buscar. Né? O Eterno tá te permitindo passar para que você entenda. Ei, Ele te guarda, Ele guarda a tua casa, mas você precisa fazer a tua parte. Amém? E muitas das vezes também Satã encontra brechas para fazer, para atuar, para entrar. Às vezes ele encontra brechas para isso. E o Eterno deixa para você despertar. Ei, acorda. Não dorme, não. Não vacila na vigia, não, porque a Satã não acorda de manhã pensando: hoje eu vou deixar essa família quieta, né? Esse casamento quieto. Não. Ele vem com tudo para tentar nos afetar, nos destruir, mas há poder no nome de Yeshua, né? Nós estamos debaixo do sangue vertido na cruz através de Yeshua e nós estamos seguros nele, mas nós precisamos fazer.
a nossa parte. Outro sinal aí, também já tive várias, né, experiências. Em tudo que eu tô falando com vocês são experiências que eu já tive. Escutar barulhos, escutar alguém chamando seu nome, essas questões também espirituais. Se atenta, porque a Satã é terrível. Nós precisamos estar aí atentos a isso. Sentir cheiros ruins, cheiro de cigarro, cheiro de esgoto. Vai orar, vai buscar, né? O Eterno está te permitindo que você tenha essas experiências para que você se atente ao reino espiritual. Dores, enfermidades repentinas. Ponto. Não vou generalizar, de novo, né? Não estou generalizando, mas às vezes dores e enfermidade repentina do nada, vai orar primeiro. Antes de você tomar um remédio, antes de você ir para o hospital, ora. Eterno, repreende aqui todo o mal. Né? Traz revelação aqui. Ponto, vai orar. Vai orar porque a Satã não brinca em serviço. Então nós precisamos estar atentos a isso. Enfermidades, né? Essas questões, assim, o ser humano tem... A gente é muito cético com muitas coisas, né? Nós precisamos permitir que o Eterno trabalhe em nós. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, né? Várias, né? Mas tem uma específica que ela se cuida, ela tem as questões dela de saúde, ela toma os remédios dela. Mas todas as vezes, escute bem, todas as vezes que ela se dispõe a fazer o serviço ao Eterno, todas as vezes que agora eu vou, ela tem uma crise tão grande na saúde que ela recua. Ela fica até de cama. E o Eterno já me mostrou que tem ligação no espírito. Mas a pessoa precisa entender que não é só o físico. O físico ela cuida, o físico ela vai no médico, ela toma um remedinho, tal. Mas há uma ligação no espiritual que precisa ser aniquilado. Isso precisa ser quebrado. Quando ela pensa quando ela vai se dispor a servir o Eterno, ela tem uma crise que ela retrocede, ela fica até de cama e aí volta de tudo de novo. Isso são ligações espirituais, são batalhas espirituais que precisam ser quebradas. A Satã vem para tentar paralisar, te frear. Talvez você seja uma pessoa assim. Quando você se dispõe a fazer o serviço, você começa a vir questões de enfermidades e você recua e volta e chega a ficar de cama. Ei, não aceite isso. Repreenda isso da sua vida. Em nome de Yeshua, se levanta. Uma guerra espiritual acontecendo à tua volta. Não tome posse de doenças. Pare de tomar posse, porque é a minha enfermidade, a minha. Não, a nossa não. O que a palavra do Eterno diz? Yeshua levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Amém? Estamos livres. Ele levou para nos trazer paz, nos trazer vida. Nós estamos livres. Estamos nesse mundo? Sim. Ficamos adoecidos? Sim. Mas nós não podemos pegar para nós aquilo que não é nosso. Buscar o cuidado com a saúde, né? O médico, tudo direitinho, mas também o espiritual. Satanás não nos deixar nos fazer recuar, lançar sobre nós enfermidades que não é para nós. Nós vamos ver a passagem de Yeshua, quando ele ora e liberta a mulher encurvada. A palavra diz o quê? Que ela estava 18 anos com espírito de enfermidade. A mulher estava vivendo ali, ó. Não era para ela. Então que possamos repreender. Talvez hoje você vive uma vida... Gente, eu conheço muita gente assim. Vive uma vida terrível. Porque tomou posse das enfermidades. Está repreendido em nome de Yeshua. Corta isso da sua vida hoje. Em nome de Yeshua, seja livre, seja liberto. Amém?
E sentir o mal repentino. Às vezes você tá bem fazendo, daqui a pouco você se sente mal. Mal-estar, uma situação. Né? Se não é nada físico, mas já há uma questão espiritual acontecendo. Vai orar, vai buscar, né? Amém? Então, o que eu faço? O que fazer? Como lutar diante de uma batalha espiritual? O que eu faço? Primeira coisa, vigilância. Vigiar. Oração. Não tenho que orar quando ou agora eu tô sentindo vontade, eu vou lá orar. Não. Não podemos. A oração tem que ser algo assim, com vontade, sem vontade, querendo, não querendo, vai orar. Oração, vigilância, oração, adoração. Você sabia que a adoração é uma arma poderosíssima no reino espiritual? Começa, bota um louvor, vai. A situação tá complicadíssima. Bota um louvor e vai orar, vai adorar o eterno. Adoração quebra cadeias. É uma arma eficaz que você tem. Use-a. Amém? Jejum é uma arma poderosíssima nas batalhas espirituais. Vigilância, oração, adoração, jejum. Amém? Tá anotando aí? Vigilância, oração, adoração, jejum, meditação na palavra. Vai meditar, vai ler. Ler de forma audível. Eu tomo posse disso, Senhor, diz na palavra dele, isso, eu tomo posse disso. É uma guerra, isso é uma arma que você está usando nessa guerra. Permanecer em obediência. Isso é uma arma? Você não está entendendo nada, mas você permanece ali em obediência ao eterno. É uma arma que você tem. Se manter em santidade. Diante das questões, das batalhas e guerras espirituais, se mantenha em santidade. Purifica o teu coração, né? A tua mente esteja no eterno. Não se afaste, aqui eu botando aí, porque é necessário. Não se afaste das pessoas que são da parte do eterno para a tua vida. Tá numa batalha, numa guerra espiritual, não se afasta. Fica perto daquelas pessoas que te edificam, daquelas pessoas que têm uma palavra certeira na hora certa, vamos dizer assim. Daquelas pessoas que falam aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Se mantenha perto dessas pessoas. Não deixe de congregar, não deixe de estar em comunhão, né? Estar com os irmãos juntos, um aprendendo um com o outro, um edificando o outro, é necessário. E se movimente mesmo que você não queira. Mesmo que você não sinta. Não tô com vontade de ir para a congregação. Vai. Mesmo não tô com vontade de orar. Vai. Não tô querendo. Vai, se movimenta. Você não pode ficar apático. Você não pode ficar parado diante daquela situação. Se movimenta. Né? O que eu revelei para vocês que eu passei, essa questão. Eu tive que um pânico, medo, ataque de ansiedade que eu tinha. Eu me movimentava mesmo sem eu querer. Era algo terrível. Eu sentia, o que eu sentia não batia com aquilo que a minha mente queria, porque era algo terrível. Mas eu ia, eu estava, eu fazia, eu orava, tudo que eu podia eu fazia, porque eu precisava me movimentar. O Senhor não vai nos ajudar se a gente ficar apático diante das situações. Nós precisamos nos movimentar. A Satã se aproveita quando a gente paralisa, acomoda. Não tá nem aí, vou brincar. Nós precisamos nos atentar a isso. Então, essas são as armas, né, que a gente pode usar. Nós vamos estar usando aí diante das guerras e batalhas espirituais. Já estou finalizando. Amém, meus amados? E eu quero finalizar dizendo para você que Yeshua nos dá autoridade. Você tem autoridade contra o inimigo da tua alma. Amém? Nós temos autoridade. Não porque somos bons, não. Não porque somos melhores. Somos melhores? Não. Somos melhores.
mas porque estamos debaixo do senhorio dele. Entregamos a nossa vida a ele, ele vem e nos dá autoridade. Ei, eu dou o que você não tem. Autoridade contra o inimigo. Porque muitas serão as batalhas e guerras, e você precisa estar preparado para isso. Aí nós vamos ler lá em Lucas 10, que ele diz: eis que eu lhes dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada lhes ferirá. Mas não se alegrem com isso, que os demônios estão sujeitos a vocês, mas por seus nomes estarem escritos nos céus. Amém? O Senhor nos dá poder para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada nos ferirá. Nós recebemos do Eterno autoridade. Ei, você, mulher, tem autoridade sobre a vida dos teus filhos. Quantas das vezes, meus irmãos de experiência, eu acordava pela madrugada depois de um sonho, de uma revelação do Eterno, e ia para o quarto das minhas filhas. O Senhor me mostrava algo que eu precisava fazer ou desfazer, jogar fora ou repreender. Eu tenho autoridade sobre a vida dos meus filhos, eu tenho uma autoridade de intercessão e de busca pela vida do meu marido, pela minha casa. Eu tenho essa autoridade, o Eterno me deu isso. Eu preciso me atentar ao que o Senhor, o que o Eterno está me revelando, me trazendo, para que eu possa buscar e orar. Eu preciso estar atenta àquilo que acontece à minha volta. As minhas filhas precisam estar blindadas com as minhas orações. Elas vão para a escola. Elas convivem com crianças e pessoas ali que eu não sei, eu não conheço. Eu preciso blindá-las em casa. Não somente pelo aquilo que eu ensino, com aquilo que eu ensino, com o meu exemplo, mas com as minhas orações. Blinda, Senhor, guarda o coração delas, porque muitas são as setas. Nós vamos ver isso, o Salmo 91 fala sobre isso. A mortandade, que assola o meio-dia, o espanto noturno, né? Nós vamos ver o laço do passarinheiro, isso tudo são coisas espirituais. São lanças, né? São setas lançadas por Ra-Satã para de alguma forma nos afetar, e nós precisamos estar atentos. O Senhor já me deu muitas experiências e eu aprendi muito com essas experiências. O Eterno me dá autoridade, Yeshua me dá autoridade. Eu preciso me atentar. Seu marido, né? A mulher, dizendo a mulher, você é uma intercessora do seu marido. O seu marido sai para trabalhar. Você não faz ideia de quantas são ali as armações, as tentações que ele passa no dia dele. Você está sendo uma mulher sábia, buscando ali o cuidado do seu marido, da sua casa, mas também blindá-lo com as suas orações. Guarda o coração do meu marido, repreende. Quantas e quantas vezes, né, eu precisei estar orando e buscando, porque Satanás lança setas sim. Ele não quer uma família feliz, um casamento saudável. Ele não quer isso, ele quer tentar destruir. E se eu não estiver atenta ao que está acontecendo no reino espiritual, eu vou dar brecha para contenda, eu vou dar brecha para briga. Eu preciso me atentar ao reino espiritual. Talvez, mulheres, vocês estão perdendo guerras dentro da tua casa por causa disso. Você quer brigar, falar mais alto, ou se dar razão, né? Você tem razão de falar, mas você não está se atentando que é uma batalha espiritual que você está vivendo. Satanás quer destruir, quer acabar. Mas Yeshua vem nos trazer vida. Aquilo que eu não vivi com a minha família, né? Com meu pai e a minha mãe, eu tô vivendo agora, eu quero viver agora. E você acha que a Satã vai estar... Tudo bem, deixa ela quieta aí. Não, se eu não vigiar, ele quer perpetuar situações nas nossas vidas. E que a gente precisa quebrar isso. Talvez você teve um pai ou uma mãe que teve um casamento destruído,
Ele quer perpetuar isso na sua vida. Então quebra isso hoje, em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua, uma batalha, uma guerra acontecendo. Se atente a isso, vai buscar, vai orar. Pede o Eterno revelação, entendimento daquilo que você tem passado. Você não vai vencer pelo grito. Ou do tanto que você se justifica, se explica. Não. É oração, é busca, é silêncio. Escuta, vai ter guerra que você vai vencer só no silêncio. Olha, meus irmãos, só o Eterno nós sabemos. Guerras travadas, só eu e ele. Dentro do meu quarto. Com situações com parentela, com familiares, situações terríveis. Terríveis, mas que o Eterno traz a revelação. Né? Até uma experiência, já vou finalizar. Uma experiência com a minha irmã, ela está afastada, né, dos caminhos do Eterno. E eu tenho orado muito para o retorno dela, e eu creio que isso acontecerá. Mas foi por causa de uma amizade. O Eterno me trouxe a revelação um tempo atrás. Como ela se afastou, ela mora um pouquinho longe de mim, muito difícil às vezes a gente se ver, a gente se falar. E eu tenho só orado por ela, enfim. E uma certa noite o Eterno me deu um sonho com ela, que tinham feito algo e ela comeu, né? Ou tinham consagrado algo, enfim. E ela comeu aquilo. E o Eterno me trouxe essa revelação, me trouxe a revelação do demônio e tudo. Me mostrou e eu acordei tão impactada com aquela revelação. O Eterno ali me mostrou a amizade, que aquela pessoa veio para destruir relacionamento, destruir valores, destruir princípios, né? E o Eterno me trouxe assim muito nítido. Eu nem sei que era, né? Nem conheço a pessoa. E o Eterno falou, fala para ela que é aquela, né? Que se diz irmã dela, né? Foi enviada para destruir relacionamentos, destruir valores e destruir princípios. A minha irmã se mudou muito. E eu fiquei tão impactada com aquilo. Eu mandei a mensagem para ela, ó, isso aqui, o Eterno me falou isso. Ela ficou impactada. Ela chorou, mas chorou. Né? Ela se afastou dessa amizade. E ela ainda não retornou os caminhos do Eterno, mas eu creio que o Eterno está fazendo uma grande obra. Então, assim, tem coisas e situações que a gente passa que a gente não faz nem ideia. Tem pessoas que fazem coisas ruins para outras pessoas e nós precisamos nos atentar. É muita coisa, é muita batalha espiritual. Eu preciso me revestir, eu preciso estar vigilante, atenta ao que está acontecendo à minha volta. Eu preciso blindar a minha casa, as minhas filhas, o meu marido com as minhas orações. E você também, meu irmão, minha irmã, você precisa blindar a sua casa, seus filhos, sua esposa, seu marido com as suas orações, com a sua busca, com a sua vigilância. Satanás não vai te dar descanso. Quero te dar real aqui. Ele não vai nos dar descanso enquanto o Eterno não nos chamar. Nós precisamos nos posicionar. No campo de batalha não tem como. Tempo de guerra é guerra e ponto. Eu não posso querer descansar no momento de guerra. O descanso é o Eterno que dá. O que Davi, né? Vamos ver o exemplo de Davi. Por que Davi pecou com Betseba? Caiu com Betseba. Porque ele estava no lugar errado, na hora errada. A Bíblia fala que era tempo de guerra. O rei tinha que estar na guerra. Ele estava em casa, andando. O momento de guerra, eu preciso estar no campo de batalha. Armada. Espada na mão, adornada com as armas que o Eterno não me concede guerrear. A hora do descanso ele vai dar, o refrigério ele vai dar. Mas eu preciso fazer a minha parte. É real, meus irmãos, é real. São muitas situações que a gente vive. Talvez muitas situações que você vive e você não tá você nem passava pela tua cabeça até esse momento de hoje que era espiritual e é.
Que o Senhor repreenda, que você se posicione, né? Que você consiga vencer cada batalha que se apresenta diante de você. Amém? Para finalizar, eu quero ler com vocês o último versículo, que é o segredo aí, né? Vamos dizer assim, de tudo isso. Tiago 4:7 diz: portanto, estejam sujeitos a Elohim e levantem-se contra a Satã, e ele fugirá de vocês. Amém? Aí, se sujeite ao Senhor, resistam, se levantem contra, ataquem, né? Resistam a Satã. Se levantem contra a Satã e ele fugirá de vocês. Amém? A guerra contra a carne, nós vemos no início, você tem que fugir, foge. Não negocia com carne, não bate papo com pecado. Mas a guerra contra a Satã, o que você tem que fazer? Se levantar contra. Resistir, reagir. Amém? Esse é o segredo e ele fugirá de vós. Eu quero orar com vocês. Declarar que você é um vencedor diante dessa guerra que você tem passado, seja ela emocional, física, seja de enfermidade, seja no relacionamento, seja qual for, né, as situações, seja na vida financeira, seja qual for as situações que você tem vivido. Eu quero orar por você, para que esse mal seja repreendido, para que os seus olhos sejam abertos de uma forma que você entenda. Adonai, até hoje eu não consegui enxergar que o que eu estou passando é espiritual. Hoje eu me posiciono no reino espiritual. Hoje eu quero dizer, eu quero que o reino espiritual me identifique que eu sou um guerreiro do Senhor, que eu estou pronto, armado. Eu não vou deixar passar nada. Satanás está armando, né? Como tem um ditado popular que fala isso, quando você vem com a farinha, já tô indo com o bolo. Tem um negócio assim, né? Satanás já tá armando para fazer. Elohim já te mostra, amém? Elohim já te revela. E você ele já busca, já ora, já se concentra naquela situação. E o Eterno vai ali e repreende todo o mal. Eu quero orar. Eu quero... em nome de Yeshua, declarar liberdade sobre a tua vida, declarar que você é mais que vencedor, que você consegue vencer essa batalha que você está passando e que você vai dar testemunho em nome de Yeshua. E eu quero saber, amém? Me manda mensagem aí e testemunho que o Eterno vai fazer, está fazendo na sua vida em nome de Yeshua, amém? Aleluia, aleluia, Abba. Eu quero te agradecer, Senhor, pela revelação da tua palavra. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é aquele que traz entendimento, compreensão. Eterno, nós queremos lhe pedir perdão pela nossa falta de entendimento, de compreensão, pelo nosso ceticismo, muitas das vezes, pela nossa falta de... Pai, perdão porque muitas das vezes nós nos acomodamos com as situações e deixamos passar tantas coisas. Senhor, nos ajuda. Que possamos fazer como o Efésios 6 fala, fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, que os meus irmãos sejam alcançados nesse dia, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que eles entendam, Senhor, que eles não lutam contra a carne nem sangue, mas que eles precisam estar bem posicionados e armados para lutarem contra o inimigo das suas almas. Que o Senhor leve liberdade. Senhor, que todos que têm passado situações difíceis, Senhor, seja em qualquer área, todos que têm passado batalhas espirituais, que hoje, Senhor, o Senhor traga revelação a eles e que eles saibam como lutar diante dessas batalhas. Que casamentos, Senhor, que até hoje estavam quase desmoronando, que o Senhor traga restauração. Que essa mulher entenda que ela não está lutando contra o seu marido, mas contra o inimigo da alma dela, e que ela precisa guerrear. Que esse homem entenda que ele não luta contra a sua esposa, mas contra o inimigo da alma dele, e que ele precisa guerrear.
Senhor, que esse pai entenda que ele não luta contra os seus filhos, mas contra o inimigo da alma deles e que ele precisa guerrear. Senhor, traz o esclarecimento e compreensão daquilo que o Senhor quer para nós nesse dia. Que os teus filhos e as tuas filhas entendam, que o coração deles se abram à revelação, ao entendimento, Senhor. Muito obrigada por essa palavra e que o Senhor nos ajude a vencer essas batalhas que se encontram diante de nós. Que o nosso espírito esteja forte, que possamos ser vigilantes, sempre em oração, sempre em busca, em santificação, para que possamos, Senhor Jesus, agradar o teu coração. Que o Senhor possa vir sobre nós nesse dia, ministrando sobre as nossas vidas e trabalhando no nosso interior. Que o Senhor se manifeste em nós. Fortaleça-nos, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós te agradecemos, Eterno, pelo teu amor e pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, por cada livramento. Nós te agradecemos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Amém? Amém. Shabbat Shalom. Shabbat abençoado para todos vocês, meus irmãos. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Amém? Shabbat Shalom.